Olá pessoal, tudo bem? Quem quer falar é Trix The Wolf, eu sou o Wolf e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje vamos aí de análise do capítulo 303 de Blue Lock, beleza? Já começa Hirotoshi Buratsuta, eu não sei pronunciar o nome dele direito. E ele comemorando horrores por causa que a Blue Lock TV já bateu mais de 150 milhões de inscritos. Está sendo um dos tópicos mais comentados, sendo Izag em primeiro e Michael Kaiser em segundo, ambos participando ali da Liga Neo-Egoísta, que foi passada pela Blue Lock TV. E aí ele desliza muito feliz, né? Todo, aí 78 bilhões! Acho que 100 ienes, né? Ele deve ter ganhado tudo esse ienes, que sinceramente eu não fiz a conversão para saber, mas deve dar dinheiro pra caceta. E aí ele começa ali a fazer vários movimentos dentro de sala. E por fim ele vai até o Jinpachi Ego para citar como é que tá essa evolução do Block TV e tudo mais. E comenta que tem muito dinheiro envolvido agora. E que ele fica com um questionamento com o Jinpachi Ego, que é por que ele excluiu o Nagi. Sendo que o Jinpachi Ego, ele fala que isso foi as regras. Ele deixou claro, isso foi as regras. E aí o Bratsuta fica puto, porque o Nagi movimenta muito dinheiro. Muita gente fica perturbando ali na plataforma da Block TV para saber sobre o Seiichiro Nagi, né? E aí o Jinpachi Ego, né, falou que ele não vai trazer ele de volta, ele já convocou os 23, não tem mais papo, não tem conversa, tá ligado? E ele fala que é o deus do projeto Blue Lock. E aí o Bratsuta fica, what the fuck? Tipo, né, uma cara meio, como assim, mano? E logo depois mostra aquela mulherzinha que eu esqueci, que fica acompanhando o Jinpachi Ego, o nome dela, sempre esqueço o nome dela, gente. Numa entrevista de imprensa, comentando sobre a criação do Blue Lock, como é que foi cada fase, sobre o jogo do Sub-20 do Japão contra o Blue Lock. E hoje em dia agora vai ser chamado de Blue Lock Japão, né? O time do Japão, pelo que deu a entender. E ela fala que eram 300 no total, depois caiu para 35 e agora são 23 participantes do projeto. Ela faz essas citações. Continuando, né, quando ela fala dessas que no começo era 300, foi para 35, ela vai citando as fases, né? Foi a primeira fase, na segunda foi agora a Liga Neo-Egoísta, que ficou só 23, e finalmente a terceira fase é a Copa do Mundo Sub-20. E aí ela cita, o Japão será o país sede da Copa do Mundo Sub-20. Zero surpresa até aqui, mas até onde eu sei não seria dessa maneira. Então, como eu disse lá no começo, ou ainda não falei, quem conseguiu fazer isso acontecer foi o Bratsuta, né? Ele vai citar isso logo em seguida. E diz que vai ter 64 países participando. Gente, 64 países. Vai ter que fazer, sei lá, 16 grupos com 4 membros cada. Mesmo assim, tipo, ainda vai ter, passando o primeiro e segundo colocado, ia ficar com 16 avos de finais, para depois ir para oitavas de finais, para depois ir para quartas de finais, para depois ir para semifinal, para enfim ter a final. Mas eu vi em outro vídeo, né, porque eu tava regravando essa parte assim, uma ideia interessante que teve é tipo ter 2 torneios de Copa do Mundo e depois os grandes campeões se enfrentar. Porque, cara, você não vai ficar muito jogo pra ser feito e, assim, não vai prender muito bem a atenção da galera, minha opinião. Logo depois que ela cita isso, né, que vai ter os 64 países, parece um holograma no telão, eu não entendi muito bem aqui a ideia, mostrando um mapa mundi e várias bandeiras, citando que vai ter os novos geração 11, né, que seria os New Gens. E aí fala que, além disso, todas as seleções das novas gerações mundiais vai estar reunidas. E aí eu acho engraçado quando tem essa fala, aparece a bandeira do Brasil, até aí normal ter deixar de fora o Brasil é estranho. Espanha também normal, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, que o Toshisai é o New Gen, né? Da França é o Junan Locke, com tanto que a imagem dele aparece, e da Alemanha é o Michael Kaiser. E aí vem Estados Unidos, que é um tanto quanto surpreendente, já que Estados Unidos não é lá uma seleção muito forte. Itália, que tem o Dom Lorenzo. Marrocos, se eu não me engano, o Blue Lock foi feito ali em 2018. Se eu não me engano, em 2018 foi quando a França foi campeã, né? O Marrocos estava voando, né, no torneio, né? E a China. Falei, ué, China? Mas por que China? Botar a Coreia do Sul, até entendo, porque a Coreia do Sul, pô, tem um Son, né, que é um jogador do caralho. Mas botar a China? Então eu tô muito curioso, depois eu vou fazer um vídeo de teorias de quem será esse New Gens com base nessas bandeiras. E talvez aí, se der tempo, no mesmo vídeo eu falo sobre a minha teoria de quais seriam os países que teriam New Gens, beleza? E aí ela fala que o objetivo do Blue Lock é a vitória total, traduzindo, vencer tudo sem perder uma partida. Logo depois volta lá para a sala do Bratsuta, conversando com o Ego, e ele fala que para o Ego não se enganar, porque quem é o Deus é ele. E aí ele fala que
quem negociou toda a situação da Copa ser sediada no Japão e tudo mais foi o próprio Batistuta. Então, ele fala que dá uma ordem pro Ego para trazer o Nagi de volta, né, pro time do Japão. Logo em seguida, cara, foi muito do nada. Ele do nada fala, então eu me demito. O Ego, né? Ele fala, então eu me demito. Aí o Batistuta fica, como o quê? E aí ele cita que, de acordo com o plano dele, do Ego, né, ele montaria o time que vai representar o Japão para vencer a Copa do Mundo. Não tenho interesse de mudar os 23 jogadores que escolhi para isso. Nagi Seishiro não é necessário. Então ele provavelmente já montou todo um plano com os 23 que foram convocados. Vai começar a trabalhar ali as relações químicas dele, provavelmente. E depois ele fala, além disso, não foi você quem fez aquele acordo lixo comigo? Aí ele, o Batistuta, né? Só posso escolher 23 jogadores. Cara, eles ficam falando dessa porcaria desse acordo, que até agora a gente não faz a menor ideia do que é esse caralho. Mas o que dá a entender é que uma parte do acordo é que o Ego só pode escolher 23. E depois que ele faz essa citação, ele fala, e eu não escolhi Nagi Seishiro, entendeu? E o Batistuta fica puto pra caralho, fica revoltado, tá ligado? E aí volta lá pra imprensa, né? Conversando com a Kaung, lembrei aqui o nome dela. Lembrei na edição, né? Mas enfim, fica por fora. Aí a repórter, então, é possível que veremos Julian Locke contra Hitoshi Rin? Ou Michael Kaiser contra Izagi? Vamos ver Lorenzo e a nova geração mundial enfrentando os 11 dos Blue Lock, do Blue Lock? Ela chega e fala, sim, a Copa do Mundo sempre foi vista como a irmã mais nova da Copa do Mundo, né? Do torneio aí, principal. Para os melhores jogadores com menos de 20 anos. Mas dessa vez é diferente. Graças à Liga, né, Egoísta e a Blue Lock TV, essa geração chamou a atenção da elite do mundo do futebol. Então, em vez de ser só um torneiozinho ali, vai ser... A ideia é fazer isso ficar pau a pau com a Copa do Mundo profissional. E aí ela fala, você pode considerar essa Copa do Mundo Sub-20 um mega evento, tanto quanto a Copa principal. Aí o pessoal, entendi. Igual ao beisebol colegial é popular no verão. Eu nem sabia disso no Japão, sobre essa situação. Eu sei que no Japão beisebol é popular, mas não sabia que era nesse nível, né? Pra ser citado. Você consegue sentir isso, todos vocês, né? Ela meio que chamando ali a atenção da galera. E ela fala, basta olhar para esses jogadores que enfrentaram atletas de nível mundial na Liga Neo-Egoísta. E você sente que os termos estão prestes a mudar. Uma vitória do Japão na Copa do Mundo não é mais um sonho. Agora é a hora de transformar os sonhos em realidade. Traduzindo, essa parada de o Japão não vai ganhar porra nenhuma. É o caralho. Agora que a Blue Lock teve essa porra, vai rolar. Vai ser campeão dessa porra. Tá ligado? E aí mostra ali, né, nas imagens, o Hitoshi Rin e o Oliver Aiko. E o Izagi e aquele carinha que era o atacante da Sub-20 do Japão, que eu não lembro agora o nome dele, né? Devo botar na edição. Logo depois, o Batistuta, ele então intima o de empate que ele tem que ganhar a Copa do Mundo Sub-20. E aí ele cita, né, que esse é realmente o plano. E aí ele falou que vai transformar o Japão no centro mundial do futebol. E aí o Batistuta, né, já com aquele dinheiro, né, falou, então eu vou fazer isso ser o maior negócio ativo do mundo. Logo depois volta para a entrevista de imprensa, a mulher termina de falar e chama o Izagi, já que ele foi o grande campeão ali da Liga Neo-Egoísta, para fazer o pronunciamento. Ele fala, nós vamos vencer. Logo em seguida, ele cita, Izagi Yoshi vai fazer da Copa do Mundo Sub-20 o lugar mais quente do futebol na Terra. E aí a mulher depois finaliza dizendo para eles ficarem ansiosos para o futuro. O que é engraçado que logo depois, para finalizar o capítulo, vai pro Nagi no fliperama, jogando numa tela de continue, traduzindo, ele perdeu, sendo que a gente sabe como o Nagi é pica nos jogos, então tipo, é estranho ele perder. Isso é óbvio, por causa da grande tristeza que ele tá, por ter saído do projeto e tudo mais. Fica essa suspense no ar, né? Finalizando assim. O que é tanto engraçado, porque começa, no penúltima página, tá o Izagi comentando sobre a Copa Sub-20 do Japão, a Copa Sub-20. Logo depois, corta pro Nagi. Tá mostrando essas duas perspectivas. E o próprio criador, né, de Blue Lock fala que o Nagi é um segundo protagonista. Então vamos ver, cara. Eu acho que tem chance sim do Nagi entrar, mas eu acho que por Nagi entrar, algum dos 23 vai ter que ter uma lesão muito, muito grave nesses 40 e poucos dias que ele tem, a ponto de não poder jogar nenhuma partida da Copa do Mundo Sub-20.
Bom, agora vamos aqui, agora as análises do que já aconteceu, né? Primeiro, eu tô surpreso com a quantidade de países, cara. Foram 64 países que vão participar da Copa do Mundo Sub-20. Sendo que acho que normalmente é 32 ou menos. Então é muito estranho ter tanta gente assim. E aí a gente entra no sistema de chaves. Provavelmente aí vai ter 8 grupos. Quer dizer, 8 não, vai ter 16 grupos, né? Cada um com 4 membros, como é geralmente a Copa do Mundo. Ou os 2 primeiros colocados que vão para as eliminatórias, ou se só o primeiro colocado de cada chave, de cada grupo vai se qualificar, né? Então vamos ficar com isso no ar. Como eu falei, é muito estranho ter tudo de seleção. E a outra questão também é que, cara, vamos lá. A gente levou muito tempo para terminar a Copa Neo Egoísta, onde era só 4 times, 4 jogos, basicamente. Imagine na Copa do Mundo Sub-20 vai ter uma seleção. Então, para eles botarem isso de seleção, eu consigo ver 2 coisas. A primeira é que o time ali da seleção japonesa sub-20 atualmente vai dar um atropelo na fase de grupo, e aí o verdadeiro desafio vai começar na fase eliminatória, onde ele deve pegar aí uma seleção, outra nação que tem um New Gen, ou que seja muito forte tecnicamente falando. E outra coisa que fica aí também é o Itoshi Sai, cara. Ele não tá escalado entre os 23, obviamente. Então, o que vai acontecer? Será que ele vai jogar pela Espanha? Porque pelo tempo que ele tá na Espanha, jogando por lá, ele já pode ter pego cidadania espanhola e pode jogar pela seleção. E aí vamos ter o quê? 2 New Gens na Espanha? Aí fica a questão. Se for ter 2 New Gens na Espanha, a gente vai ter a obrigação que a Espanha seja ou o penúltimo ou o último desafio. Porque, querendo ou não, ainda tem o Julian Locke, né? Que, porra, o cara é foda, o cara já foi campeão do mundo, tá ligado? Então, cara, pra ele vai ser brincadeira de criança, tá ligado? Então eu tô muito ansioso, cara. Principalmente sobre essa questão dos sub-20, né? Dos New Gens. Se essa aqui foram as bandeiras dos New Gens, né? Como eu falei, só tem 10 bandeiras dos New Gens, não tem 11. Então, de 2, ou um país tem mais de um New Gen, ou essas bandeiras não representam os países onde estão os New Gens, e sim os países que estão já para participar, que já estão certo. E é até estranho, né? Porque a gente tem Marrocos e China que não são lá grandes seleções. Estados Unidos também não. Então aí três seleções que não são lá uma grande coisa, geralmente no futebol. Apesar que a última Copa, a última penúltima, Marrocos estava jogando pra caralho. Marrocos estava uma máquina, né? Então, eu não sei como vai ser isso aí. Eu pretendo fazer um vídeo teorizando sobre os 11 New Gens, como eu falei, devo dividir ele em 2 partes, inspirados nas bandeiras que apareceu e os meus palpites, sem levar em consideração essas bandeiras, né? Vamos ver o que vocês acham, gostaria de saber de vocês, né? O que vocês preferiam. Outra parada que eu achei estranho, cara. Por que só mostrar 2 dos New Gens, sendo que a gente já sabe de 4? Eu acho que, tipo, o Itoshi até entendo pra dar aquele mistério. Pô. Tipo, ele não vai estar no Japão. Será que ele vai jogar por outra seleção? Seria a Espanha, né? Tudo mais. E é legal ver essa disputa também entre o de empate e o Batistuta. Por quê? Ele é o cara que tem o dinheiro. O de empate ego é o cara que tem a ideia. Então, assim, os dois precisam se unir pra poder fazer esse projeto aí tá indo pra frente. Eles estão até agora fazendo isso. Só que já começou a entrar aquela questão de tipo, o outro quer muito lucro e o outro quer completar o desafio dele, o sonho dele. Então, sonho não, missão, né? Então, já começou essa disputa de egos ali, até dentro ali, fora do campo, né? O que é interessante. Sobre os 4 que apareceram na coletiva de imprensa, o Oliver até entendo, o Izag também, o Rin entendo, mas aquele carinha lá, nem lembro o nome dele, tão bom que o cara é, tá ligado? Aparecendo entre os 4, cara. Eu não sei se eles quiseram fazer ele, tipo, 2 do Blue Lock, 2 do antigo Sub-20 Japão, ou sei lá qual foi a ideia deles, tá ligado? Mas aí a gente sabe que um tá de zagueiro. Se eu não me engano, esse cara, ele deixou de ser atacante, ele virou um volante ou algo assim, ele tá ajudando ali voltar pela lateral, eu não lembro direito, eu lembro que ele começou a demonstrar isso lá na Sub-20 e na Copa Neo Egoísta eu não lembro em qual posição ele estava jogando, né? Porque minha memória é de peixinho dourado. E o que mais podemos aí teorizar até o momento, cara? Até o momento, assim, eu tô fazendo de bate pronto aqui, tá, galera? Eu não escrevi o roteiro, tô falando aqui, da hora aqui na mente. Eu bati o olho e pensei isso, tá ligado? Então, já temos, né, a informação que quem fez ser sediado no Japão, né, a Copa Sub-20, foi o próprio Batistuta, né, ele puxou, ele conversou ali com o pessoal da FIFA, né, FIFA. Mas eu acho que ele só foi o cara de argumentação, enquanto o Ego é o cara que faz funcionar a máquina, entendeu?
Então acho que eles viram o trabalho do Apple, essa porra tá boa, tá ligado? Vamos fazer lá, pô, já todo o holofote tá lá, o Loki Japão tá bombando, vamos puxar os holofotes tudo pra lá. Tem essa questão financeira, né, querendo ou não. Futebol é negócio, então tem que ter essa abordagem. E, cara, eu acho muito foda essa evolução, né? O Loki era um bagulho que era, tipo, ninguém dava nada. Então teve desafio contra o Sub-20. Superou o desafio e chegou à Liga Neoegoísta. Arrebentou a boca do balão, tá ligado? Porra, ficou muito fora da curva, tá ligado? Então, cara, vamos ver como vai ficar. Eu também, né, a gente não sabe ainda como vai ficar a escalação do time do Blue Lock Japão. Tem ali Izag, Rin, Gagamaru e Oliver Aiko. Eu acho que nenhum desses quatro vai ficar de fora dos titulares. Izag e Rin, porque eles foram os dois primeiros colocados ali da competição, são os dois atacantes principais. O Oliver Aiko, porque ele tá sendo um zagueiro foda, e o Gagamaru, porque ele tá sendo um goleiro foda. Ali no meio de campo, eu ainda não sei muito bem quem eles podem acabar colocando. Vou deixar isso para um vídeo sobre, se vocês quiserem, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, galera. Não tenho mais muito que eu, de cabeça, assim, de bate-pronto, eu não tô conseguindo pensar mais em muitas coisas. E, cara, outra coisa que eu queria citar, lembrei agora aqui, ó. Esse final, né, do Nag no fliperama e dizendo continue e o cara todo ferrado, dá aquele, tipo, gostinho, tipo, cara, pra que desistir? Continua. Eu acho que a mensagem que ficou por trás dessa última imagem, né, do capítulo, foi justamente esse negócio de continue. E aí tem a contagem de 3, mas eu não sei o que seria exatamente esse 3. Será que esse 3 é só aleatoriamente? Ou algo que a gente tem que se atentar é o continue. Porque o Nag tem a oportunidade de continuar no futebol, cara. E o Izag pediu pra ele continuar no futebol. O Relcon falou pra ele continuar no futebol, tá ligado? Então, cara, eu acho que se o Nag voltar futebol e focar ali, evoluir pra caralho, ele consegue chegar ali no nível do Sai sem problema nenhum, tá ligado? Porra, cara, como eu falei, o Nag é muito pica, mano. Não tem como. O Nag é brabo. Me decepcionei com ele ter sido eliminado? Me decepcionei, mas porra, ele é muito brabo. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem aí sugestões. Dá like, compartilha, se inscreve. É de graça, tá ligado? Fazer essas coisas todas. E me ajudem, por favor, porque eu estou começando agora, então eu preciso da ajuda de vocês. E depende de vocês do algoritmo falar, o pessoal tá gostando. Já é? Então, muito obrigado por tudo. Até a próxima. Valeu, falou e fui!